A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos falar com o cantor, compositor e produtor musical pernambucano Samico. Depois de 2 décadas trabalhando nos bastidores e palcos da música popular brasileira, acumulando trabalhos com nomes como Lula Queiroga e de Mello, ele está lançando o seu primeiro álbum solo e já adianta em primeira mão o próximo, Pássaro Blue, tudo online, em casa, na quarentena. Com muito prazer, começando mais um programa aqui na quarentena, né? Esperando aqui a vacina chegar aqui pra gente, né? Pra gente ser vacinado. Enquanto isso, a gente continua na quarentena aqui, confinado, no isolamento e tal, e conversando com os artistas importantes da música popular brasileira, né? Hoje nós vamos falar com o Samico diretamente. Você está em Pernambuco, em que lugar? Recife mesmo ou não? Eu estou em Aldeia, é uma região aqui próxima a Recife, fica no município de Camaragibe, aqui bem pertinho de Recife. Vim aqui para ficar mais conectado com a natureza, sair um pouco da cidade, então, mas estou bem pertinho. Legal, Samico. Bem-vindo aqui à Rádio Brasil Atual. Também estamos transmitindo pelo YouTube da Rádio Brasil Atual e da TVT. Então, queria que você falasse um pouquinho, né? Você é produtor musical, instrumentista, compositor, cantor. Falar um pouquinho do seu trabalho e a gente daqui a pouco vai já mostrar que o primeiro trabalho, o mais recente trabalho, né? Que é Coração, que tem a participação da Bárbara Eugênia, querida Bárbara Eugênia, que já participou muito aqui da Hora do Rango, dos programas aqui da rádio. Ela é muito querida. Mas vamos falar um pouquinho do seu trabalho logo de cara. Mas antes de falar do trabalho, eu queria saber como é que você está lidando. Mas... Você já falou, você está falando aí de aldeia, está mais próximo à natureza. Queria que você falasse como é que você está lidando com essa pandemia, né? Começou em março, a gente achou que era pouco, daqui a pouco vai fazer 1 ano, né? É brincadeira. Fale aí. Caiu. Caiu, mas voltou. Agora estou te ouvindo. Estou ouvindo você falar, de repente... Manda. Então, como é que você está lidando? Fico muito feliz aqui com como é que eu estou lidando com essa questão da pandemia, do isolamento, foi isso que você falou no final, deu uma cortada. Isso. Bom, então, durante o início ali de março, né, dias, 1 mês, 2, 3 meses, e virou já quase 1 ano aí. Então, no início, eu senti, assim, um chamado realmente, assim, pessoal, interno, assim, de sair um pouco, na verdade, desse mundo tecnológico, né, que ficou mais latente, mais forte, né, mais cobrado até, de estar presente ali virtualmente e tal, né? Então, eu resolvi ficar mais quieto nesse lugar, de ficar realmente totalmente confinado em casa, sabe? Compondo, lendo, cuidando da casa. E aí acabei escrevendo muita coisa, gravando um bocado de coisa. Eu, como tenho esse lado de produtor musical, tenho meu estúdio em casa, então tive essa certa facilidade, né? Eu sei que tem muita gente, muitos amigos, que eu até tentei de alguma forma ajudar ali à distância a gravarem suas músicas, gravarem suas coisas, mas tem muita gente que não tem essa facilidade, esse jeito para gravar. Mas eu, aproveitando isso, acabei gravando um disco novo que está sendo finalizado e várias parcerias com alguns artistas que estão lançando também coisas. Dei alguns cursos para tentar ajudar uma galera também a gravar Legal, melhor. importante isso, né? Vi que muita gente estava nessa situação de, pô, eu tô em casa, tô escrevendo música, tudo, mas não consigo gravar direito e tal. Aí fiz alguns cursos e produzi coisas também para outros artistas que lançaram alguns trabalhos aí. Igor de Carvalho acabou de lançar um EP bem bonito, que ele fez todo à distância aí. E acho que é um momento que, com todos os males aí que a gente já cansou de ouvir, de ver, eu acho que o lado bom é esse, né? É poder
quem tem condições, poder respirar um pouco dessa cidade, dessa loucura toda e se aquietar um pouco, assim. Acho que para mim a lição foi nesse lugar, sabe, assim, Legal. de E você, não fritar na cidade. claro, essa é a ideia, né? Porque senão fica louco, né? E o fato de você ser produtor e ter o estúdio te ajuda muito. Aliás, você citou o Igor de Carvalho, ele esteve aqui com a gente, né? Num programa Que aqui com massa. aquela barba maravilhosa dele, aquela barbona, e falou do último trabalho e citou você exatamente, né, Samico? Então, é legal vocês estarem produzindo. Você lançou um disco, com o primeiro disco seu solo, né? Você lançou em 2019, né? Que é o Samico, o nome, com seu nome, Samico, né? Você é Rogério Samico, assumindo o Samico total. E agora já tem outro nome esse trabalho novo que você está lançando? Tem. Fale aí um Tem. pouquinho. Vamos fazer um spoiler já, Samico. Aqui é um negócio que a gente vai. Tranquilo. Vamos spoiler. Não, inclusive esse disco ele é muito amostrado, assim, como a gente diz aqui, né? Ele não tem spoiler, vai ser direto, assim, não tem nenhum problema de contar. Ele se chama Pássaro Blue, disco novo, que é uma palavra, é um nome que eu não sei exatamente por que surgiu, quer dizer, por que até consigo ver, mas sabe aquela coisa que sai assim, sem querer querendo, assim, sabe? Eu tava cantando, tava compondo, e aí de repente veio um acorde e veio esse nome junto, Pássaro Blue. Aí eu, pô, que legal e tal, e ficou ali. E aí depois eu entendi que esse pássaro, ele tinha muita história para contar e ele foi conduzindo de alguma forma as outras músicas que estavam nascendo junto dele ali. Eu entendi que era um pássaro mãe, né? Era um pássaro que abraçava essas outras músicas. E aí entendi, né? Que tinha um disco, né? Primeiro, e que ele se chamaria Pássaro Blue. E é o nome de uma canção, né? E dentre essas canções, uma delas é Coração, que a gente acaba de lançar, 15 de janeiro agora, a gente acabou de lançar, em parceria com nossa queridíssima Bárbara Eugênia. Legal. E que Então no nós vamos ouvir momento que a daqui a pouco. gente estava... Diga, por favor. Não, no momento que a gente estava produzindo Coração, ela estava ali junto, né? Estava ali no mesmo ninho, vamos dizer assim, do Pássaro Blue, mas eu ainda não sabia que era um disco. Então é muito engraçado isso. E depois ela quando se formou, encaixou mais perfeitamente com tudo ali. Então ela acabou tendo um lançamento com vida própria, né? A gente não lançou dizendo que era o single de um disco, porque não foi. Coração é coração e por acaso é o coração do Pássaro Blue. Pronto. Quer dizer, não estava com a intenção, quando eles lançavam, já não tinha a ideia de um disco, mas porque hoje vocês fazem, eu acho bem curioso o processo de vocês, né? Vocês lançam, antigamente a gente tinha, estou falando antigamente porque eu sou da velha guarda, né? A gente tinha aquele negócio de lançar o álbum, aí vinha as canções completas, o lado A, lado B, a música de trabalho e tal, isso é muito antigo, né? Mas hoje vocês lançam o single. Música de trabalho. É a música de trabalho. E o single que vocês lançam, eu acho muito curioso, que é legal, que antigamente também tinha o compacto simples, e depois tinha o compacto duplo, mas o compacto simples, uma música de cada lado. E era uma forma de você avaliar, né? O single vocês colocam na internet, avaliar como é que é a recepção do público, né? Como é que eles curtem, né? O material. Eu acho que vocês têm nessa geração de vocês que tem as mídias sociais à disposição, vocês têm essa possibilidade de testar, né? A música, testar em todos os sentidos, lançar e ver a repercussão, né? Coisa que antigamente era complicado. O cara ia produzir o CD, aí ia fazer o show, lançava o CD, divulgava na rádio, papapá. Aí o cara fala, pô, mas não é? Quando dava prejuízo era muito, né? Era um disco inteiro que era, né? Quando não deu certo foi um disco inteiro, Não digo nem no sentido do prejuízo, mas no sentido de você pode lançar aos poucos as canções. Se vai virar um álbum ou não, é outra questão, né? Como você falou, a intenção primeira não era um álbum, mas já tem canções aí para ter o Pássaro Blue, que vai ser o próximo disco. Então, já está mais encaminhado. Né? Aí você estava falando... Pois não, diga. Tem muito a ver com o momento que
que o artista vive ali, né? Eu tenho conversado, a gente está com um selo, né, fonográfico, a gente abriu durante a pandemia um selo que está lançando vários artistas daqui e de fora também, de Recife, claro. Mas, e aí eu tenho falado com esses artistas e tal, e eu sempre entendo que cada um tem realmente uma demanda de lançamento, né? Tem um que quer lançar um single, outro que quer lançar um disco. E às vezes não, é muito recorrente, talvez fruto até também da pandemia, uma certa ansiedade que aumentou muito, eu acho, entre todos, né? Eles às vezes querem lançar uma coisa, mas não tem essa coisa. E aí isso às vezes frustra o processo e aí você acaba que nem lança. Por exemplo, eu tenho uma música, mas eu quero lançar um disco. Mas tu tem uma música, lança uma música. Tá? Claro. Não precisa mais lançar o disco. Você já pode lançar uma música. Pode até lançar música de 8 segundos. Hoje já tem música de 8 segundos, cara, no TikTok. Era um disco de 1 hora, né? Virou 8 segundos. Existe esse mercado, essa coisa. Eu nem conheço muito ainda, mas já existe. Então, assim, se você tem uma música, lança uma música, né? Então, no momento que eu tinha Coração e ele estava pronto para ir para o ar, eu não ia, né? Então, lançamos Coração, porque também se sabe, para lançar uma música, eu normalmente não faço assim. A música está pronta hoje, eu vou lá e coloco, né? Faz um planejamento, você pensa numa data, numa coisa. Então, sempre fica pronto com uma certa antecedência. Então, enquanto está lançando isso, a gente está fazendo outras coisas. E aí, realmente, desde novembro ou dezembro que ela estava pronta ali, eu ainda não tinha um disco, mas tinham músicas soltas. De repente, se configurou um disco. Legal. Então, agora eu consigo dizer que eu vou lançar um disco e vai chegar já, nem vai demorar muito. Beleza. E isso também que você está falando é o típico do cara que é produtor musical também, que tem essa visão macro, né, da coisa de entender a música como vai ser lançada, de que forma vai ser lançada e tudo mais, né? O acabamento da música. Vocês também fazem um clipe, que agora nós vamos ver, não só ouvir na rádio a música, nós vamos ver o clipe pelo YouTube, né? E também tem essa necessidade de vocês de lançarem um clipe, que eu acho importante ter um clipe também, né? Porque é quase uma coisa, uma decorrência da outra, né? Lança o disco com um clipe. Né? É por aí, né? Hoje já integrou muito, né, a coisa do audiovisual. É mais difícil separar a parte visual do som do que juntar. Antigamente existia uma grande dificuldade, ou era um desafio, era um orçamento muito grande e tal, você fazer um vídeo para juntar com o áudio e virar um áudio visual. Hoje em dia o visual é tão forte, então também, né, você pega um celular, faz um clipe se quiser, se tiver um bom gosto, uma boa ideia, um editor legal, enfim. E aí virou que é difícil você separar já. Você faz uma música, se ela não tiver algo visual, seja um símbolo, né? Às vezes o símbolo ele já é algo visual, não precisa ser necessariamente um vídeo, um clipe, uma coisa. Mas a gente quer ver movimento. Precisa ser um filme, um curta-metragem, não é? Não exatamente. Com essa responsabilidade, mas já e não precisa ser de orçamentos, né? Esse clipe de Coração, por exemplo, a gente fez totalmente sem pressa e totalmente sem recurso também, mas fez com muito carinho, então fez com calma, fazendo com o diretor. Acho que o mínimo é você sempre ter alguém que vai dirigir, que vai conseguir lhe guiar ali, e sozinho também a gente não consegue. Editar, ajudar na edição também, né? Exatamente, tem esse parceiro que é o Tagore Nascimento, que é um diretor daqui de Olinda que é incrível, assim, tem um olhar muito sensível e é um amigo também, que topou, né? A gente fez um orçamento que a gente conseguiu viabilizar e aí a gente produziu tudo em casa, da minha parte, da parte de Raíssa, que faz uma performance no clipe, e de Bárbara, ela mesmo se filmou, ela se produziu, né? Então, eu achei muito interessante isso, assim, né? Dessa possibilidade mesmo da tecnologia também e do esforço de quando você tem uma ideia que pode ser simples, né? Para ficar bonito não precisa ser algo de outro mundo. Então, eu acho tem que ser verdadeiro, né, Samir? Consegue sim fazer. Mas eu também tenho, eu acho.
eu acho. E acho que a gente também pode, às vezes, entregar algo com outras coisas, sabe? Não precisa necessariamente ser o vídeo. Isso virou uma coisa meio que de exigência assim, do mercado e tal, mas que também acho que já está se dissipando um pouco. Precisa ser visual, porque a gente precisa ver. Hoje a gente, o sentido que é mais aguçado 24 horas por dia é o visual, né? Uhum. Então, acho importante ter esse outro lado, né, da coisa. Mas a gente também não pode esquecer que a gente faz música, né? E aí, Aquela história que eu já falei aqui, brincando, né, com a é turma. complicado. Você pode fazer um clipe maravilhoso, mas se a música não Se a música tiver, não não for boa, numa boa, não vai segurar, né? não Ou chamar adianta. o Scorsese e tal e todo mundo para dirigir altas performances e tal, mas a música mais ou menos não adianta. Mas eu acho que vocês como dominam hoje quase todas as artes, né? Vocês são multiartistas hoje você é produtor musical, é instrumentista e tudo mais. Vocês estão ligados nas artes todas, né? Vocês estão conversando, dialogando com o cinema, com a TV e com as mídias sociais. Então, vocês já entendem, já conseguem entender o que você quer expressar. E fica uma coisa verdadeira, como eu estava falando, e aí pronto, aí sai um clipe. Vai. Se não é vai ganhar o Oscar dos clipes e tudo bem, mas vai expressar o que você estava querendo fazer e mostrar na sua música, que é a sua essência, é a música, né? Agora, você não falou, eu acho que eu cortei, da relação com a Bárbara Eugênia. Como é que foi que pintou o papo assim? Pintou a parceria, a participação dela e tal. Vocês estavam distantes, estavam próximos? Como é que rolou? Pô, a Bárbara surgiu através de uma cortada agora. Fala de novo, começa. Ó, chegou, agora voltou. Então, a Bárbara surgiu assim, deixa eu contar do início, mas resumidamente também, claro, para não. Mas foi interessante. A gente fez uma série de reuniões durante a pandemia. Eu e dois amigos produtores que moram aí em São Paulo, acho que Ale, acho que é paulista, Ale Fernandes, e a Beca, que é minha parceira, assessoria de imprensa e produtora também, que é daqui de Recife, mas mora aí em São Paulo há um tempo já também. A gente fez várias reuniões. Quando começou a pandemia, a gente estava montando uma turnê para esse primeiro disco solo e tudo desabou ali. A gente conversou horas, vários dias e por várias horas sobre possibilidades, sobre tudo. E aí eu abri também, foi uma coisa que eu achei muito interessante, que eu não tinha vivenciado isso, assim, de abrir a parte criativa para a galera da produção, porque sempre existiu uma dificuldade de comunicação, né? Você faz uma música e aí você não pensa no mercado, você faz a música no coração ali, mas ela vai para o mercado. Alguém vai ter que vender essa música, ou esse disco, ou esse show. Isso vai ter que ser vendido para você poder ter um retorno, para você viver da sua música. Então, alguém que produz vai precisar vender. E aí, se ele não defende bem, ele não vende bem. E aí a gente, numa discussão dessa, que era muito... Nossa. Ali bateu forte agora. Nessa conversa profunda que a gente teve sobre isso, eu acabei dizendo, pô, vamos fazer o seguinte, eu estou gravando coisas novas, vou mostrar para vocês as músicas cruas no violão, e vocês já me ajudam a decidir qual seria uma música para a gente trabalhar. E aí a gente escolheu, eles optaram e a gente juntos escolhemos Coração. E aí começou-se a produção de Coração. E aí a gente meio que fez de uma forma muito colaborativa mesmo. Assim. Não foi uma coisa que eu produzi musicalmente sozinho e saí, sabe? Era uma coisa que a gente sempre trocava ideia e tal. E aí chamei Lucas Maia para fazer a produção musical, até para ficar, né, soltar esse bastão quando é comigo. Eu acho que eu preciso de uma pessoa, e aí Lucas é um parceiro de infância, assim, que é um grande produtor musical daqui. E aí nessas conversas com a galera, quando a música já estava quase pronta, assim, eu ficava ouvindo alguma voz ali para além da minha e tal. E aí o Ale, ele tem um jeito muito interessante de fazer brainstorms, assim, que ele consegue mapear as coisas de um jeito muito interessante.
E aí ele saiu ouvindo e dizendo assim, daqui a pouco ele, Bárbara. Aí eu, que massa, eu gosto do trabalho dela, mas eu não conhecia ela pessoalmente, né? Aí eu falei, pô, você conhece? Então ele, pô, por acaso eu conheço. Eu acho que ela vai adorar a música e tal. E aí ele fez essa ponte. E aí a gente se conheceu virtualmente, né? WhatsApp, assim, e tal. E foi massa, já de cara a conversa. E a gente trocou várias ideias. E aí ela gravou também as próprias vozes no estúdio dela, em casa. E aí me mandava, e aí eu ouvia, e a gente conversava. E aí fizemos algumas chamadas dessas aqui também e tal. E aí depois chamei para fazer um vídeo, e ela instigou também, a gente conversou bastante sobre. Então foi um encontro virtual, mas também muito interessante, porque veio de uma forma assim, sabe, de conversas até chegar e... Legal. Um processo que você falou muito curioso, um processo coletivo. Você joga a música para os companheiros, amigos, a analisarem, a te ajudarem, o Ale Fernandes, o Lucas Maia e tal. E aí vocês pensam na ideia e aí tem sugestões. Pintou a sugestão da Bárbara Eugênia, um conhecia a Bárbara, você conheceu ela virtualmente. Isso só é possível nesse momento, né? Exatamente. Esse tipo de coisa é assim que rola, né? Porque antigamente você ia encontrar lá com o Lucas, o Ale, pô, você fala, eu tô fazendo aqui, aí demorava. Mas vou fazer o show, depois a gente se encontra e tal. Aí demorava um pouco o processo. Por conta do confinamento, vocês estão mais próximos, né? Próximos e distantes, né? É estranho isso, né? É um dilema, né? É um dilema. E aí você conhece virtualmente alguém que tem a ver com o seu trabalho. Isso é muito legal. Isso é uma das coisas legais que estão rolando, né? Um grande hit dela chama-se Coração também, né? Então. Aí cara, que coincidência engraçado. E aí quando ela me mandou as vozes, quando a gente ouviu junto aqui, também se fundiam muito assim. Ora, algumas pessoas que ouviram depois que eu editei tudo, poxa, tem hora que junta tanto que parece que é ela que tá cantando, quando eu vi é tu, na verdade. Aí meio que dá uma confundida, assim, sabe quando junta mesmo, assim, que não fica... Não é uma voz que destoa completamente, né? Se eu chamar tem a ver com a sua... Tem uma afinidade musical muito grande, uma bela sugestão e deu liga, como a gente diz aqui. Demais, né? Deu liga, muito legal. Demais. A gente tá falando, o povo tá falando, vamos ver esse clipe, pô, não aguento mais agora. Então vamos rodar agora o Coração, né? É a música só sua, ou Samico? Só sua? A composição é minha. Então, tá você, voz e violão, a Bárbara Eugênia na voz, tem o Lucas Maia, programações, baixos, sintetizadores, Marina Silva nos vocais também, e o Ricardo Fraga na bateria, e essa produção executiva e colaboração com o Ale Fernandes e a Rebeca Gouveia também, estou citando aqui, está aqui na ficha, é isso? Para completar? Perfeito? Então eu vou rodar agora. Roda Coração. Uhul! Tudo assim tão pobre coração, nessa vida os amores vão sangrando demais. Coração é o que me faz viver nessa estrada, doce ilusão me guia sozinha. Um silêncio que me faz, olho nos teus olhos, sinto mais. Tento ser muito mais, colo no teu colo e fico mais.
em frente e olho para o céu. Um caminho pra trilhar no chão me leva. Escrevi só mais uma canção pra acalmar a minha solidão que mata, me mata. Um silêncio que me faz. Olho nos teus olhos, sinto mais. Tento ser muito mais. Colo no teu colo e fico mais. Estamos de volta aqui com o Samico, cantor, compositor, produtor musical de Pernambuco. Ele está em Aldeia mais ou menos próximo a Recife. Quantos quilômetros de Recife? Não sei quantos, mas dá meia horinha. Meia horinha de Recife. Pertinho. Pronto. Já... pertinho. Ô, Samico, me diz Converte uma aí. coisa. Vocês todos de Pernambuco, eu tenho um carinho muito grande. Eu brinco até falando que é a turma do bolo de rolo, né? Eu falava máfia de bolo de rolo, mas aí o pessoal, máfia, acho que não vai ficar muito legal e tal. Né? Todo mundo que vem aqui, muita gente que se estabelece em São Paulo, né? Vocês são muito bem-vindos, muito queridos e tal. E tem um timaço aqui em São Paulo hoje, né? Morando em São Paulo, aqui do Recife, de Pernambuco, de maneira geral, né? Outro dia eu fiz uma entrevista, 2 que estavam em Caruaru e estavam vindo morar em São Paulo, só para você ter uma ideia, né? Não estou falando só de Recife, por exemplo, né? Agora, o que acontece? A efervescência musical aí de vocês, como é que você define essa coisa? O movimento cultural no Recife é muito forte, a cena musical. Eu queria que você falasse um pouquinho e já emendasse com a sua própria história musical, como é que você começou e tudo mais. Falar dessa cena atual, da música de Pernambuco, que está um pouco ligada hoje a São Paulo, muitos artistas em São Paulo, e da sua história também. Por favor, Samir. Recife, realmente, em uma época, um tempo atrás, teve realmente um tipo de êxodo mesmo entre os artistas, né? Não só entre os artistas, mas com certeza, assim, há algum tempo atrás, era muito complicado. Você chegaria em algum ponto da carreira e precisava sempre, sabe? Até uma questão de tempo. Em algum momento você fazia tanto ponte aérea que fazia mais sentido morar em São Paulo, porque as grandes propostas de trabalho, enfim, é necessário, né? Com o tempo eu senti que isso se diluiu um pouco. Hoje eu particularmente não sinto mais a necessidade de morar de fato, mas acaba que a gente vai muito ainda, mas, bom, em pandemia não sei como vai ser na sequência que voltar a turnês e coisa e tal. Mas aí com isso, realmente, tem muita gente, né, que vive em São Paulo e muitos parceiros, assim, que toda vez que eu vou para São Paulo, eu acabo ficando na casa de avô. Mas, assim, a cena que eu vejo hoje é uma cena que é muito diversa, na verdade. Eu não consigo ver como uma cena só, na verdade. Já são várias, né? Várias cenas de vários estilos, de várias afinidades. Acho que a afinidade é o que une mais, né? E aí, assim, Recife sempre foi, né? Desde os primórdios, vamos dizer assim, sempre foi um lugar muito inquieto, né? Foi capital, depois não sei o quê. Aí foi tanta coisa que aconteceu aqui, né? Um lugar que sempre foi também de passagem, né? De porto, desde o início de onde eu conheço, de coisas que eu já vi, já li, vivenciei.
sempre foi um lugar que aconteceu muita coisa e parece que o povo realmente não consegue ficar calado, sabe como é? E aí também não conseguia dizer de outra forma, era muito complicado também você falar de outra forma, né? Então, tivemos alguns mestres que foram abrindo caminhos, né? Sei lá, o primeiro que me bateu mais forte quando era mais adolescente era o próprio Chico Science, e toda essa história do Mangue Beat e tal, que foram abrindo caminhos, né? Universalizando, sei lá, globalizando a música pernambucana de alguma forma. E isso não parou, né? Isso eu sinto que existe até hoje, é uma inquietação. Sei lá, eu vejo em outros lugares, às vezes a galera brigando menos pelas coisas, deixando passar mais coisas. Aqui mijou fora do vaso, como dizem. Vira letra de música política ou vira alguma coisa e vira um movimento e então eu sinto isso, né? Eu nem me sinto uma pessoa tão ativista direto no front ali, mas estou sempre fazendo o que eu consigo fazer do meu jeito ali, mas sinto em mim também essa efervescência aí que acaba escoando em outras formas, né? E assim, por exemplo, você falou da minha trajetória, para eu contar um pouco. A minha trajetória começou, eu era muito jovem, né? Eu tinha 12 anos quando eu subi a primeira vez num palco, que era com meus parceiros, Felipe S., Marcelo Machado, Chiquinho, galera do Mombojó. Aí a gente tinha uma banda juntos. E aí começamos a tocar. Eles tinham, sei lá, 15, 16 ali, eu tinha 12. Ficavam brincando que o baixo era maior que eu, que era bem baixinho. Eu sou baixinho, mas era bem baixinho nessa época, né? E aí, assim, ali eu estava imerso, de alguma forma, no que seria um pós-Mangue Beat, sei lá, algumas pessoas chamaram isso de pós-Mangue Beat, mas eu nem sabia o que era, né? Então, para mim, foi uma vivência muito diferente, assim, dessa cena, né? Eu vivenciei, eu estava dentro, conheci toda a galera da Nação Zumbi, os jornalistas que faziam parte desse movimento, Roger, toda a galera que estava envolvida com aquilo ali, a gente estava junto ali, mas eu era muito novo, então eu não sabia o que estava acontecendo, eu só estava ali. Você estava participando, mas não sabendo exatamente o que estava rolando. Tinha 12, 13 anos de idade, né? Eu ia ali, meu pai tinha que ir comigo, né? Minha mãe tinha que ir, eu não podia ir sozinho, um negócio criança mesmo. Mas aí, depois de um tempo, a gente se separou musicalmente, né? Eu mesmo quis buscar meu próprio caminho, minhas coisas. E aí tive vários projetos de reggae, de tantas coisas que eu fui... Eu sinto como se eu tivesse feito várias imersões na vida, assim, né? Do estudo musical, de várias escolas diferentes de ritmos e de coisas. E agora, alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, foi quando eu acho que eu finalmente pousei no Brasil, assim, de forma mais apropriada, né? Sei lá, os vinis que eu escuto nos últimos anos são todos, ou quase todos, de música brasileira. E aí comecei a me sentir mais nesse lugar, que é onde eu acho que eu tô chegando hoje, né? Tô mais próximo ao violão. E aí também tem os trabalhos acumulados como produtor também, né? Com outros artistas que te dá a maturidade para você fazer o seu próprio trabalho. Ajuda, né? Colabora. Com certeza, com certeza. Eu sinto muito isso, assim. Algumas pessoas me perguntaram quando eu lancei o primeiro disco, principalmente aqui, assim, os jornalistas que me conheciam como produtor musical já, pô, mas por que agora vai lançar um disco? Você não é produtor? Aí eu sou o que eu quiser ser, na hora que eu tiver vontade de ser, né? Mas por que agora? Aí surgiu justamente nesse sentido, né? Eu acho que de repente eu me senti à vontade, me senti pronto de alguma forma. Pronto não, que a gente nunca tá, mas pronto nesse sentido, né? Diz, pô, eu fiz tanta coisa que me deu uma base e agora acho que eu sei o que eu quero fazer com a minha própria... Botar para fora essas ideias ali e tal.
Então, produzi, por exemplo, o primeiro disco que eu produzi, álbum completo, foi o primeiro disco do Igor, quando ele estava começando, assim, ele tinha um trabalho já bem bonito, mas ainda começando, a gente passou acho que uns 2 anos produzindo ali e tal. Aí já foi uma faculdade de música do mundo, assim, né? Que ainda não era essa música mais brasileira que eu também acho que ele já faz. E aí, de lá para cá, a gente produziu um bocado de coisa. Toquei com muita gente também, de DJ Dolores, Lia de Itamaracá, a, sei lá, bandas de baile em algum momento, sabe? E acompanhei vários artistas daqui também que eu tenho a maior honra, de Marcel Salu, gravei com Geraldo Maia, gravei com Di Mello. Tem tanta gente legal, assim, Jean da Silva, um cara que eu admiro muito, que a gente se conheceu, eu sendo fã do disco dele, e aí de repente ele me chamou para tocar com ele, aí a gente viajou Brasil afora, fez um bocado de coisa legal. E aí ele realmente, depois de um tempo, inclusive Jean foi um cara que me influenciou muito a fazer o disco, porque no momento que a gente fez uma turnê mais longa, a gente ficou muito próximo musicalmente. Eu morei um tempo na África, né? Morei um tempo Opa, em Angola. E aí, legal. nesse tempo, isso me deu uma reviravolta, assim, em termos de música mesmo, de Quando foi que musicalidade, você né? morou? Quando foi que você morou em Eu Angola? morei em Angola no início ali, 2020, ó, 2010, 2011, por ali, por ali. Ah. E aí foi incrível, né, a vivência de Angola. E aí quando eu voltei, foi muito certo, assim, porque até então, na verdade, eu me formei em web design, né? Minha primeira Hum. formação foi como designer. Então, Não, eu só para fazer na linha do tempo certo. Você tocou no Play Damião, que sim, achei o nome é bem ótimo. legal. Quero citar aqui. Quem deu esse nome foi Hortinho, cara. Isso é Hortinho é uma obra. A figuraça, figuraça. galera, a galera nas brincadeiras, aí quando veio ele falou isso e ficou, Hortinho né? é uma Uma figura, parada. também já teve com a gente no É. estúdio, é uma graça. O Hortinho é uma figura. Play Damião, depois você tocou no Marza, né? Só para falar antes das bandas que você Teve, participou. Não é? tiveram várias no meio do caminho, assim, que eu É. poderia citar, assim, tipo, Homem do Mato é uma banda de reggae que a gente fez um trabalho bem bonito também. Mas, assim, eu acompanhei uma galera durante esse processo, mas projetos meus, né, que eu abracei e vivenciei ali. Tive uma banda de emo quando eu tinha Uhul! 14 ou 15. Na linha do tempo, seria logo na sequência do Play Damião. Na sequência, assim, alguns anos depois, quando eu estava na escola ali. E aí fui morar em São Paulo, Olha, inclusive com o Yuppie, que era uma banda... É um punk rock melódico, né? Mas é mais fácil falar que é emo, que a galera tira tanta onda que eu não... entende mais fácil. É. E aí moramos em São Paulo, tinha uma gravadora aí de Opa. Jundiaí, a Oba Records, a galera deu um suporte muito massa, assim. E aí ficamos aí 1 ano e meio, fizemos um monte de coisa, mas eu, particularmente, quando saí, era muito nesse sentido. Eu disse, pô, eu sou muito novo, acho que eu não sei nem o que eu estou fazendo direito aqui, deixa eu estudar um pouquinho. Aí voltei para Recife, entrei na faculdade de design, que já era uma coisa que eu fazia para além da música. E eu Uhum. sempre achei que nessa época dava para fazer a música como algo autoral ali, que eu estava estudando, fazendo. E a faculdade também é uma coisa que era importante fazer de uma outra coisa que eu também pirava, né? E que pudesse me dar um retorno E financeiro para você eu ter uma você base e tocava tal. sempre o quê? Qual instrumento que você lidava? Agora você Então, está mais com o violão que você falou, mas você então, tocava a nas primeira bandas? banda lá, o Play Damião, eu tocava baixo. Não. Mas foi muito por acaso, assim, porque na verdade eu comecei a aprender o violão com meu pai, né? Eu e meu irmão, a gente começou, meus dois irmãos, a gente começou a aprender violão juntos, todos. A gente ia para casa do meu pai e ele ensinava e tal. E a gente aprendeu. E aí tocava violão e tal. Aí meu irmão comprou uma guitarra, a gente ficava brincando, eu também pegava numa guitarra ali. E quando ele foi montar essa banda, Play Damião, ele estudava junto com o Felipe ali e tal. Aí ele pensando aí, ouvindo, né, a conversa. Ele disse, quem vai tocar baixo sou eu aí. Eu quero tocar. Mas nunca tinha tocado. Aí a gente arrumou um baixo e tal. E aí comecei a tocar baixo, por acaso, né? E aí
virou um instrumento que me acompanhou por um tempo. Depois eu fiquei com vontade de tocar guitarra, e aí montei bandas só para tocar guitarra, para estudar o instrumento, e aí toquei várias bandas e tal. E aí é um instrumento que eu até hoje uso bastante, né, a guitarra. Mas aí quando eu fui me internar em estúdio para compor, gravar, produzir, já foi num curso de produção musical, uma pós-graduação que eu fiz de produção musical. E aí quando eu me vi no estúdio, toda hora, quando chegava nas teclas, eu não tinha o menor jeito para piano, nunca tinha estudado piano, mas era algo que, se eu aprendesse, eu sabia que eu ia conseguir ampliar os horizontes, assim, milhões de vezes, infinitas vezes, porque o MIDI e outras tecnologias que a gente usa através de teclas e de outros equipamentos, assim, ele abre muito, né, as possibilidades. E a própria tecla, né, que era um grande aliado mesmo da música. É um grande aliado assim da música, porque é uma outra forma de ver, né? Se você for ver os instrumentos de corda, você vê ele de cima e as cordas estão aqui. A tecla você vê tudo. Você olha para baixo e está tudo aqui. Então é outra visão, outra forma. E aí eu me dediquei a estudar isso, e aí depois que eu estudei isso, aí eu entendi que, na verdade, eu gosto de tocar todo tipo de instrumento, mas não sei tocar nenhum. Eu digo isso, assim, minha praia é tirar som, assim, se botar uma bateria, eu gosto de sentar e tocar, sabe? Mas não sou um baterista. Se me der uma guitarra, aí talvez eu consiga me safar um pouco melhor, porque eu toquei muito mais tempo. Aí, tem uma bateria aí também, não é possível. Se tivesse aí... Quando você vier ao vivo aqui... Deixa eu voltar aqui o microfone. Quando você vier ao vivo aqui, depois da vacina, o Samico, você vai tocar todos os instrumentos aqui, tem tudo aqui para você tocar. Fechou. Mas eu queria depois você falar um pouquinho mais dessa experiência na África, que parece que foi determinante, pelo que você contou. Total. Na tua virada musical aí, né? Vamos ouvir uma? Porque o pessoal está reclamando aqui, não precisamos tocar. Banda. Já tocamos o Coração. O que vai ser? Oiá, Sereia, Nada Demais, Solto no Tempo, Além Mar? O que você escolhe para a gente ouvir agora? Vamos de Oiá. Oiá, para abrir esse caminho do disco, ela é uma ótima música. Fala um pouquinho da canção antes da gente ouvir. Fale um pouquinho. Então, Oiá foi uma grande surpresa para mim, uma grande felicidade, assim, porque por onde eu toco ou por onde ela vai, assim, é muito bem recebida e recebi muito carinho já por ela. E foi uma música que surgiu de uma forma muito despretensiosa, assim, também, até porque eu nunca tive uma relação direta com os orixás e com o candomblé ou alguma outra forma de ver os orixás. Eu nunca tive uma relação muito direta, né? Nunca fui a um candomblé, não sou filho assim, não tenho uma relação direta. Mas sempre admirei, tanto musicalmente, todo o movimento negro e tudo é lindo demais, tudo isso é muito bonito e eu sempre admirei as músicas e a história toda. E aí um belo dia estava com um amigo, Rodrigo Félix, que é percussionista dos Incríveis, ele inclusive é percussionista do Massa, da nossa banda, e a gente tocando, eu com a escaleta aqui e tal, aí saiu uma melodia que era na escaleta e tal. Aí eu gravei aquilo, depois fiquei cantando. Eu escrevo muito assim, gravo alguma melodia e tal e fico cantando em cima, aí vai vindo uma letra, uma história e tal. E aí eu gravei a voz, e aí a voz falava isso. Depois, quando a gente foi ouvir a gravação, a gente começou a ouvir o Oiá, vem ver. E aí Félix falou Oiá, aí eu não sei, vamos ouvir. Aí eu ouvi, acho que é Oiá. Mas eu não sabia, eu conhecia como Yansan. Eu não conhecia como Oiá. E ele, não, Oiá, Yansan. Aí me contou toda a história, né? Toda a importância e toda a beleza que tem. E aí eu fui mais a fundo nesse movimento de procurar entender, e aí nasceu a letra, que aí depois acabou que num encontro também com o Barro, meu parceiro Barro, ele escutou e aí disse, ei, tá faltando uma coisinha. Aí pegou e colocou uma participação linda também dele, e aí ficamos nós três nessa parceria, e ela surgiu assim. E aí depois eu fui descobrir
que isso tinha acontecido, esse encontro com o Félix, e quando a música realmente surgiu, esse encontro tinha acontecido na semana em que normalmente se fazem homenagens, se fazem todo o carinho, a retribuição, né, a Yansan, a Oiá, que é ali em dezembro, se eu não me engano, a primeira ou a segunda semana de dezembro. E aí, bom, entendi que isso foi um chamado e aí depois, eu não achava, sinceramente, que a música ia ganhar um carisma, de alguma forma. Eu achei ela bonita, era uma homenagem a Oiá, mas ouvindo o disco, eu se fosse dizer, a música de trabalho é essa, ela não era uma música que eu tinha essa visão para ela. Mas a gente nunca sabe essas coisas, né? E aí, de repente, eu tenho... O público e aí eu senti que ela ganhou muito nesse lugar. Assim, as pessoas sentem um carisma, sentem alguma coisa por ela especial. E aí, por isso também acho que ela abre bem assim, esses caminhos. Então vamos ouvir, né? Você contou toda essa história, agora precisamos ouvir, o povo quer ouvir. Roda, roda, Oiá! Que a onda leva, se chegou não vai voltar. Vem do gosto do mistério que o corpo avança pelo denso mar. Oiá, vem ver. Quem chama, vem ver. Vento desabar. Tempestade vai sem fim. Oiá, vem ver. Quem chama, vem ver.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o Samico, diretamente do Recife, não, Aldeia, próxima a Recife, uns 30 minutinhos, você chega em Aldeia, onde ele está lá, junto à natureza, preparando novos trabalhos, que já vem aí o Pássaro Blue e o Samico, o primeiro disco, a gente está ouvindo aqui algumas faixas e comentando, né? Agora, Samico, esse já tinha um planejamento para esse disco ser lançado na sequência, aí a pandemia não deixou, né? Ou você conseguiu fazer show desse disco antes da pandemia? A gente fez, né, a gente começou a fazer, a gente fez um show de lançamento, né, em setembro, e aí fizemos alguns shows muito legais, assim. Mas aqui em São Paulo, Recife, como é que foi? São Paulo não, em São Paulo a gente estava com datas, estava tudo já encaminhando, tinha uma turnê pelo Nordeste que estava já agendada, na verdade a gente ia entrar na estrada para ir rodar o Nordeste, descendo, né, provavelmente chegando até a Bahia ali e voltando. Uma semana depois da pandemia ter aqui no Brasil, né, ter começado de fato, assim, a gente... Porque, na verdade, antes de existir uma quarentena oficial ali e tal, toda a indústria da música resolveu parar, né? Eu senti muito esse movimento, que parar, né? A gente teve que fazer um programa aqui através do distanciamento. Paramos no estúdio lá na rádio, tivemos a TVT, todos nós, né? Todos tivemos que reaprender com a história toda aí. Como vamos fazer? Como vamos trabalhar, né? Primeira questão é essa, como vamos trabalhar, né? E aí a gente conseguiu fazer, a gente fez ainda 6 meses de shows, né? Todo mês tinha 1 ou 2 shows muito legais. E aí passou o carnaval, eu tirei uma semaninha de férias, assim, porque eu não tinha parado e tal. E nessa semana começou esse zum. Daqui a pouco comecei a receber mensagem, pô, não é melhor adiar, não é melhor adiar, adiou tudo. Quando foi ver, cancelou tudo, porque não tinha previsão de volta. Então, esse disco na verdade, nesse disco, o Samico seu, você acabou nem fazendo a divulgação, a turnê que você imaginava por conta da pandemia. Verdade. E você já vai lançar o próximo, quer dizer, na próxima vez, quando você for fazer ao vivo, você tem o disco Samico para tocar e o Pássaro Blues. Então, a gente vai ter um repertório mais amplo ainda, com coisas inéditas. Pô, vai ser legal, pô. Não, pensando total. assim, né? Vamos pensando assim, vamos pensar bem legal. Eu sempre fui muito envolvido com essa coisa da internet, principalmente pela minha formação inicial ali de web design, né? Eu estudei para pensar projetos visuais para a internet. Então, é uma coisa que eu já estava muito envolvido. E aí, apesar de ter, logo no início da pandemia, ter, de certa forma, desligado o celular por um tempo, assim, eu venho bolando coisas e coisas que não dependam mais necessariamente de uma turnê, porque eu, sinceramente, mesmo com a vacina chegando, eu não tenho muita esperança que esse ano, por exemplo, a gente consiga fazer turnês, sabe? Assim, é verdade. Talvez a gente consiga fazer shows pequenos aí, sei lá, vai que o Sesc Pompeia abre ali de um jeito bem seguro e tal, e a gente consegue fazer uma coisa. Mas não vai ser uma turnê. Eles até estão tentando, viu, Samico? O problema é o seguinte, você vai fazer o show por necessidade e tal. Aí você vai me convidar. Eu não sei se eu vou, na boa, não, porque eu não gosto do seu trabalho. Mas é isso. Eu vou ficar meio na dúvida, pô. Eu ainda não fui vacinado, aí eu vou lá, vou ser cauteloso. Falei, obrigado, Samico, mas não sei se eu vou. Não, eu digo assim, talvez daqui a um tempo, com a vacina, essas iniciativas comecem a voltar de uma forma segura. E segura que eu digo não é de álcool em gel, porque isso aí é conversa. É seguro para você ir, claro. Eu ir também. Eu vou cantar sem máscara. Os protocolos, os instrumentistas, todos lá, a turma, a banda, produção, o som, a turma da graxa ali para ajudar, não é? Aliás, falando na turma da graxa, eu aproveito o gancho aí. Você sentiu aí na região, aí em Recife, Pernambuco, de forma geral, algumas iniciativas importantes para ajudar os músicos durante esse período todo que a gente ainda está vivendo? Teve iniciativa legal de solidariedade, de ajuda uns com os outros? Como é que foi? Conta para nós. Teve. Bom, a gente, não só, vamos dizer assim, a galera que eu convivo e estou mais próximo,
mas vi outras iniciativas também que eu não estava tão de perto ali, mas do que eu participei e do que eu pude ver de perto, eu vi uma galera fazendo fizemos algumas lives, né? Que foram arrecadados algum dinheiro que deu para salvar algumas pessoas que estavam ali. Não conseguimos fazer coisas muito grandes, porque também todo mundo estava num processo, mas conseguimos sim fazer algumas lives que ajudaram a galera da graxa. E é um movimento que, na verdade, a gente tá junto demais, assim, né? A gente não existe sem essa galera, né? Na verdade, são os grandes artistas ali, né? Verdade. E o E apoio aí, total, e assim, precisa do apoio de vocês, né? Vocês demais, podem ainda demais. fazer lives, eventualmente. Eles, como é que vai fazer o live lá do Road, né? Vou fazer uma live. Pode ensinar também. Não, Uma então, coisa, pois é, não? tem uma galera do Backstage, do Blackstage, que é uma galera que, pô, meu parceiro Jason Guedes é o quem encabeça, assim, a Blackstage, que é uma empresa, né, um coletivo de uma galera da graxa. Só tem gente boa, só tem profissional de cima que trabalha com artistas muito maiores, inclusive, do que eu. E que eles também conseguiram viabilizar coisas. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o movimento dele e da galera dele fazendo as próprias lives, fazendo cursos sobre todo esse processo. E aí a gente se ajudando nesse lugar de Legal. divulgar o processo deles e de divulgar as contribuições. E teve algumas vaquinhas, teve algumas lives. Inclusive teve uma live da Lia, a gente fez uma live com a Lia de Itamaracá, que foi muito bonita, assim, foi emocionante, assim. Não, Até por ali ela, você aquela está citando uma entidade. figura maravilhosa, né? Você Ela é incrível. imagina quando ela entrou no estúdio aqui da rádio, com todo mundo aqui, ela tocando, cantando ao vivo, a Oh, figura impactante que ela foi, né? Não ela é conhecia demais. Uhum, pessoalmente, né? Eu fiquei uhum, impactado, e ela brincando com todo mundo, brincando uhum, comigo, com todo mundo no estúdio. É além de uma uhum, artista extraordinária, uma figura encantadora, né? Como pessoa, né? uhum, Ela é uhum. maravilhosa Demais. mesmo. Ela é E tem outras figuras também demais. que ainda estão. A Lia estava vindo aqui sempre para São Paulo fazer shows. E o que está Uhum. instalado aqui em São Paulo, que virou meu compadre, é o Di Mello, que você citou. Né? Só para Ah, lembrar também uma figuraça maravilhosa, que é o demais, Di Mello, demais. que está sempre. Né? Queridíssimo. Estou sempre Uhum. conversando com ele, é um grande amigo também, que a gente Ele é querido. criou nos estúdios, né? Da convivência, Uhum, fora do estúdio uhum, também, que é muito legal. uhum. Vamos ouvir mais uma música, porque a gente vai falar aqui de Vamos? música o tempo todo. E eu queria ouvir um clipe agora, porque o Oia o É uma áudio, né, que música. a gente pôs É. com a imagem da capa do disco, né, Uhum. imagens do disco. Agora tem um clipe de Sereia. Quer falar do clipe? Quer Sim, falar da sim. música? Vamos ouvir? Posso falar. Bom, Sereia foi uma música que surgiu de um sonho. Eu tava dando aquele cochilo, na verdade, numa rede. E aí eu acordei assim com essa melodia que já veio com um refrão ali e tal. E aí nesse lugar do sonho, em algum momento encontrei com o Tagore, que é quem sempre dirige os filmes que eu faço. E aí ele falou de Itamaracá. E aí por acaso a gente estava falando de Lia, Sereia foi toda filmado na ilha de Itamaracá. É, não por acaso, mas tem uma relação muito direta com Itamaracá, com E nem por Iemanjá. acaso que nós estávamos falando antes, não combinamos nada, mas Não, tem toda uma ligação. exatamente. E aí foi muito assim, eu acho que eu nunca tinha produzido algo tão divertido assim, porque vídeo normalmente é um trabalho assim, que às vezes é cansativo demais e tal. Nesse caso não foi, nesse caso foi super gostoso. A gente teve uma equipe incrível de 4 ou 5 pessoas que estavam junto com a gente, entre eles 2 bailarinas também, que também foi algo bem por acaso que elas foram, e só acrescentou, né? Claro, ficou lindo. Mas a gente foi para lá, para Vila Velha, que fica logo que você passa a ponte que vai dar na ilha de Itamaracá. É um vilarejo dos mais antigos que fica no alto, né? Uma vila que sobe e tem uma igreja linda e tal. E aí a gente foi lá um dia antes, eu e o Tagore, para conhecer a locação e tal, olhar, ver se deram ali. Aí fizemos amizade com o Abelardo, que é um morador da vila e que foi um cara que virou o produtor executivo do negócio, porque ele conhecia tudo lá,
conhecia o jangadeiro que ia levar a gente para o outro lado, conhecia não sei o quê, pegou a casa dele e abriu para a gente ficar lá hospedado. Então foi uma produção assim também, totalmente colaborativa e de afeto. Ele virou um grande amigo, que até hoje a gente conversa e tal. E aí marcamos para filmar no outro dia, ou melhor, 2 dias depois. Então fomos para lá de madrugada, ele abriu a casa, a gente ficou lá, fez um camarim, organizou. 4 horas da manhã a gente desce, lua cheia, começou. Aí filmou de uma forma totalmente improvisada ali, a gente andando, dançando, dormindo, deitando, tomando um banho de mar, enfim. Totalmente natural, filmamos tudo. E aí depois o Tagore editou super incrivelmente lá. E é isso. Vamos ver, né? Vila Vamos ver. Velha, Itamaracá, 2016, eu acho, 17. Essa música é só sua? Que você sonhou? É só Também, sua? também. Legal. Veio de um... Então vamos ouvir aqui na rádio e ver também pelo YouTube esse clipe do Sereia. Roda! Sereia do mar, pra onde é que ela foi? No canto das águas meu corpo vagueia, me leva que eu vou. Sereia do mar, como um grão de areia, vou e serei amar. Sereia do mar, o sol já se pôs, com todas as cores e tantos amores que o mar me levou. Sereia do mar, descanso na areia, vou e serei amar. Quando sereia vir amar, vou e serei amar. Sereia do mar. Vou e serei. Vou e serei. Estamos de volta aqui com o seu amigo diretamente de Pernambuco. Direto de Pernambuco, hein? Lembra? De Pernambuco para o mundo. Essa frase é famosa da rádio aí, né? Da rádio Jornal do Comércio, de Pernambuco para o mundo. E as figuras tão queridas, né? Que eu já citei aí, que eu conheci a Lia no estúdio, o Di Mello, que mora aqui em São Paulo, né? Que é um querido também, né? E o Antônio Nóbrega, que é nosso embaixador da cultura brasileira, especialmente da cultura não só pernambucana, que já extrapolou isso. Na cultura brasileira é o cara que é um dos que eu mais admiro
É um artista completo, toca instrumentos, dança, canta, Dança interpreta. demais. É incrível, Antônio Nobre. Uhum. Sempre que eu posso É. contar, quando eu lembro, e falo da música do pernambucana especificamente, ele fez também um de Pernambuco para o mundo, né? Fez um disco também com essa referência e tal. É um artista maravilhoso. Vocês estão... Essa turma do bolo de rolo, vou te contar uma coisa, hein? Não é brincadeira, não. Não, muita qualidade, né? Você estudou nas suas produções o trabalho ali do Armorial, do Suassuna. Você falou do Mangue Beat que te influenciou, mas você era moleque, ainda começando e tal, né? Depois que você foi amadurecendo, aí eu queria retomar a história da África, que você não contou inteira ainda, né? Você estudou, quer dizer, porque o artista, quando vai crescendo, vai mudando, né? Você teve rock, teve reggae, teve banda de tudo quanto é som, né? Emo. Você depois estudou as coisas não só do Mangue Beat, mas antes também, o Grupo Armorial, o trabalho da cultura pernambucana, você se aprofundou nisso? Ou isso já te influencia naturalmente pelo seu pai, pela família e tudo mais? Eu acho que no meu caso é mais por veia familiar, por osmose, por estar na região, por conhecer as histórias e admirar. Inclusive tem um tio, né, que ele foi um grande xilogravurista, né? Gilvan Samico, que ele era totalmente ligado ao movimento armorial. As peças dele são lindas e totalmente armoriais, assim, no sentido, né, da época e da estética ali, visual. Mas não foi algo que eu fiz conscientemente ou vou estudar aquilo, sabe? Mas com certeza está ali. Já a África, eu acho que foi um pouco mais consciente, assim, porque quando voltei, meu pai mesmo, sempre que eu toco alguma coisa mais africana, ele fica brincando, ou alguma coisa, basta ter mais swing, assim, ele já fica brincando, dizendo que eu voltei diferente de lá e tal. E é verdade, assim, porque tive contato com alguns músicos que você olha de perto a coisa ali, é um jeito, tem uma alma, uma coisa diferente ali que não tem como explicar, não é matemático, não é lógico, né? E aí depois desse período de lá, ficou ainda uma janela muito grande para pesquisa, assim. Eu tentei descobrir muita coisa lá, assim, conscientemente, né? Todo mundo que escuta, eu via com o fone, tá ouvindo o quê? Aí o cara, pá, um artista daqui, não sei o quê, um rapper, não sei o quê. Aí eu, manda para mim, aí ele mandava. Eu anotava e tal, e aí eu vi, anotei, baixei muita coisa. E depois, por acaso, ou não, eu era diretor de arte de uma agência de publicidade em Luanda. E aí não tinha nada a ver com música, mas o técnico de som dessa agência, essa agência tinha um estúdio de áudio que fazia as próprias peças de jingles e comerciais de rádio e TV e tal. Tinha um amigo, Sérgio Bala, que era o técnico de som. Ele ficou um grande amigo, morávamos juntos lá e tal. E aí, quando a gente começou a trocar músicas e eu tocar e cantar, eu fui ficando mais próximo do estúdio de áudio da produtora. Acabei tirando as férias dele. Uma vez ele veio para o Brasil, aí eu fiquei no estúdio. E aí fui me envolvendo mais com a música, gravei jingles lá, aí comecei a conhecer os cantores de lá, pessoalmente, gravá-los. E aí, de Anselmo Ralph, que é um cantor romântico angolano, super conhecido, parceiro do Alexandre Pires e fez várias coisas bonitas aqui no Brasil também, até o Yannick, que é o Afroman, que é um rapper foda, desculpa a palavrão, mas é porque é... Não, fale tranquilo. E aí me envolvi tanto nisso que até o próprio trabalho que eu fazia lá foi perdendo tesão para mim, assim. Eu disse, eu não quero mais fazer layout de nada, sabe? Eu quero tocar mesmo e tal. E aí o meu chefe lá, ele era muito legal, assim, ele é um cara instigado, assim, com o trabalho, firme, mas ele era um cara muito amigo. Então ele mesmo chegou para mim e disse, amigo, tu
quer isso mesmo da vida. Eu não quer sair tocando pelo mundo e tal. Aí eu disse, pois é mesmo, eu acho que é isso mesmo. É melhor eu voltar para o Brasil e voltar a tocar. E aí foi isso que aconteceu. Assim, em algum momento eu entendi que eu estava ali para uma função, mas queria estar fazendo música Fazer toda outra hora. voltou africanizado, como diria, né? Mas muito bem. Pois é, imagina, depois de gravar toda essa galera e ainda tive a oportunidade de compor com eles também. O Anselmo estava gravando um disco que não tinha todas as músicas definidas, a gente acabou sentando com o violão, compondo. Enfim, foi uma vivência muito massa. E alguns amigos de lá também, né, que me viam tocando, aí ficavam brincando. Ah, Samico, toca um samba. Aí eu tentava tocar um samba, não conseguia. Aí ele pegava o violão, é assim, aí me ensinava. E aí foi uma escola mesmo, assim, né? Legal, fora bom. O cheiro do lugar, a cor e tudo isso Os que vai amigos, né? influenciando. Os amigos que vão Exatamente, criando, isso é muito legal. E aí, assim, quando eu fui fazer o disco, só para complementar, quando eu fui fazer Não, por o favor. disco, eu senti que tinha muito de África ainda ali ressoando e que eu queria falar disso também, que acho que a gente ainda não fala o suficiente da África. A África é sempre um lugar olhado assim como um problema, ou sei lá, um lugar pobre. Rico é lá, né? É o lugar mais... Enfim. E aí eu sentia que tinha que falar disso, sentia que tinha que tocar isso. E aí, realmente, foi algo muito mais consciente, né? Do que o movimento armorial, do que Pernambuco, na verdade. Foi uma vivência mais integral, sei lá, né? Talvez integral, uma imersão que você teve na cultura africana de Angola, que aí te impactou mais, né? É nada como impactar indo no local, né? Se eu for ir para Recife, aí eu também vou me impactar com todos os jornalistas, os músicos, né? Vai ter uma sensação para mim diferente, junto com vocês, né? Vai ser bem legal. Vamos ouvir mais uma? Vamos botar mais um clipe aqui, o Nada Demais. Fala um pouquinho Nada Demais para a gente rodar daqui a pouco. Fala aí. Nada Demais foi uma tentativa frustrada de fazer um samba. Eu não sei, em algum momento eu estava tocando um violão e aí disse, poxa, parece um samba. Só que não é um samba. O samba é totalmente swingado, né? Mas o meu samba ele era reto, ele não tinha plan 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 tan 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 tan, não tem swing, é reto. E aí depois eu entendi, nada demais, é só uma brisa, um vento que tá passando ali, um relax, tá. E aí ficou. E aí a gente fez uma viagem. Eu nunca tinha conhecido, por exemplo, você falando de pesquisas, de coisas, eu não conhecia o sertão pernambucano, por exemplo. Olha, que loucura. E aí, um belo dia, eu gosto de fazer umas viagens assim, meio sem planejar nada também, sabe? Pra cair na estrada e sentir para onde eu quero ir, faço umas viagens assim, bem sem roteiro, assim. E aí, um belo dia, eu tinha um mapa de Pernambuco. Eu estava morando com uma amiga nessa época e ela tinha um mapa de Pernambuco, um quadro grandão assim na sala, que era o mapa de Pernambuco. E aí eu comecei a olhar para vários lugares e tal. E aí nesse dia deu uma vontade danada de viajar. Eu fiz uma mala e disse, vou pegar um ônibus para o ponto mais longe que tiver de Recife e venho voltando. E aí vou levar uma semana, 10 dias, sei lá, fazendo essa viagem. E aí pronto, aí nesse dia de noite eu fui para a rodoviária, peguei um ônibus, eu e um ukulele, um 4, na verdade, um instrumento colombiano, que parece um ukulelezinho. Levei a bolsa e fui para Exu. Desci em Exu, cidade de Luiz Gonzaga ali. E aí essa viagem foi muito incrível assim nesse sentido, e aí acabei levando uma câmera legal, assim, uma Canon e tal. Eu disse, pô, vou registrar um monte de coisa legal que eu tô vendo aqui. E aí acabou que eu tava com Marcela, uma amiga super querida, que ela é uma bailarina também incrível e participou do clipe de Sereia. E a gente viajando junto, tal, surgiram muitas cenas que tinha totalmente a ver com essa música, que a letra acabou sendo parceria com ela também. Eu tinha feito ali o sambinha, tinha feito um refrãozinho e tal. E aí, não sei se foi durante essa viagem, um pouco antes, talvez, eu mostrando e tal, ela começou a escrever, assim, de brincadeira e tal. Quando eu vi, ela tinha escrito alguns versos bem bonitos e tal, acabou sendo uma parceria nossa. E aí, nessa viagem que a gente fez junto, a gente registrou muita coisa legal que virou esse clipe.
Roda, nada demais. Bela história também. Roda. Valeu. Brisa, flor, samba, meu senhor, sem pensar em nada demais. Já perdi a dor e o que me restou. Nada demais, nada demais. Lá de longe vão corpo louco são. Quero tudo mais, disso muito mais, do teu corpo mais, nada demais. Nada demais, nada demais. Estamos de volta com o Samico, diretamente de Pernambuco, mais precisamente em Aldeia, perto do Recife. O Samico é cantor, compositor, produtor musical. Ele lançou o Samico, o disco dele, né, o disco solo dele, depois de muitas experiências como produtor musical e participando de vários outros artistas. E já está preparando um novo trabalho que chama-se Pássaro Blue, que a gente já deu aqui em primeira mão. Já tocamos o coração no começo, né? Do nosso bate-papo aqui, e a gente está mostrando algumas faixas do disco mais recente, né? o mais recente que saiu, mas agora já tem coisa nova, daqui a pouco vai juntar um com o outro e você vai fazer um show com os dois discos, né? Agora eu queria que você falasse um pouquinho como é que você se sente como artista hoje no Brasil, a situação. Fala um pouquinho da política pública para a música, para a cultura, como é que você se... agora é hora de bater. Pode bater à vontade. Vamos Fica embora. à vontade. Cara, é assim, eu acho que a gente viveu em algum momento uma coisa que a gente não tinha vivido ainda, que foi um momento que houveram leis que trouxeram recursos, que viabilizaram muitas coisas, né? E que, infelizmente, já não existem mais. Então, assim, ser artista no Brasil
é quase que dar murro em ponta de faca mesmo, é resistir para coisas que tudo diz para você não ser, né? É assim, aquela É. coisa, cara, tu vai ser isso, é sério, tu vive disso mesmo, mas tu trabalha com o quê, né? Essa Essa história é é a piada complicado, recorrente. Não, eu sou músico, compositor, mas você ganha a vida com como? Com o quê? é. Peraí. E aí, assim, só tá piorando, né? De um tempo para cá ali, a política só tá cada vez mais dando migalhas e comprando leite moça em vez de comprar cultura, né? De incentivar os jovens aí à educação com música. Acho que devia ter música na escola desde No novinho, currículo, né, da assim, escola, sabe? Pô, obrigatório. E nem aí no enfim, então, local, desculpe, Samir, te interrompendo aí, desculpe, não, fica à mas vontade. aí na região, o Recife, o Pernambuco, o estado, agora teve mudanças aí, não sei se para bem, para melhor ou para pior, na prefeitura do Recife e tudo mais. Há uma perspectiva, porque Ah, tinha um movimento que eu me lembro aí, cultural forte, o pessoal até me convidou aí para participar de eventos aham, aí, que a gente podia até fazer um programa Hora do Rango aí ao vivo. Recife, eu me boa, fiquei todo entusiasmado, mas agora eu não sei. Há um aham. incentivo para vocês, um apoio, há alguma possibilidade? Porque o governo Cara, federal esquece, é né? complicado, Federal viu? esquece, mas eu queria saber no governo de Pernambuco, no governo do Aham, Recife especificamente, prefeituras e aham. governador, prefeito, enfim. Tem alguma coisa assim? Não. Olha, sempre tem alguma coisa, mas é muito pouco, velho. Muita gente que não consegue ser contemplado, sabe? Tipo, já não tem mais os mesmos editais que tinham, a mesma grana que chegava para fomento, né? Não tem a mesma coisa. Já faz um tempo, né? E você acha que E vai agora, ter para frente? não, então, agora a gente não teve uma mudança, na verdade, no mandato, né? É o mesmo partido, é a mesma galera. É, eu acho que a gente vive um momento emergencial que eles estão ainda muito longe assim de suprir esse momento emergencial, né? Veio aí Aldir Blanc, né? Que é Bem, algo da União ali federal, que está dando algum suporte, mas o governo, por exemplo, já faz um tempo tem um movimento que chama Acorde pela Música, que está indo de frente, vários produtores daqui estão indo de aí frente. no Recife, É, é isso? é. Tá bom. Eles estão indo de Acorde frente para a música, é pela isso? música, Pela acorde música. pela música. Acorde Eles pela estão música. nesse movimento tentando brigar por políticas públicas de cultura, né? E difícil, por exemplo, a gente tá aí há menos de um mês para um possível carnaval, mesmo que seja online, o que seja, e ninguém fala, não tem edital de carnaval. Como assim? Mas iam A, fazer em a, julho também, né, não, que Samico? Eu não julho. sei. Julho é São João, pô. Vai Sei mudar lá, o pô. calendário. Não, eu vi uma matéria, eu nem Ó, sei como é que nessa foi área, na virada, mas saiu, né? Aqui em São é, Paulo, por exemplo, estavam adiando e já cancelaram. E não, no mas Rio também, eu não acho que não deveria sei. ter carnaval, mas pô, você pode pensar em milhões de formas à distância de celebrar a data e de Aham, fazer a indústria girar, né? Para onde que é, vai esse dinheiro, né? Não pois é. aconteceu nenhum edital. A gente está aí brigando nos últimos dias e acho que mais tempo até dizendo, pô, a gente precisa falar sobre o carnaval. E aí, ninguém vai falar sobre o carnaval, ninguém vai dizer nada, sabe? Então, eu sinto que o governo está, assim, tentando apagar um foguinho ou outro, mas tem um incêndio rolando. E, Tá assim, difícil. eu acho difícil. Acho que, assim, o que está rolando, na verdade, é a gente mesmo, de tentar Entre cada um vocês sendo sobreviver. solidários, né? Vocês estão solidários entre É, vocês, mas esperar primeiro, política pública, pode esquecer, é isso. esperar, complicado. Agora, tem surgido ideias entre os artistas, entre a indústria, a galera que está se fortalecendo para construir possibilidades, né? O selo fonográfico, por exemplo, que a gente montou aqui, tem um pouco dessa iniciativa de tentar escoar o trabalho dos artistas que Entendi. teriam muita dificuldade de lançar, às vezes de gravar, às vezes de mixar, cada um tem uma dificuldade. Então, já foi nessa ideia também, coletivamente, tentar lançar todo mundo que está gravando, todo mundo que tem um trabalho interessante, que não tem alguma coisa que falte, a gente consegue dar um suporte. Mas, politicamente, Nada. se deixar, a gente acaba com a música.
Vamos ouvir mais uma, Solto no Tempo. Fala um pouquinho dessa canção, Boa. rapidamente, para a gente ouvir, porque depois a gente vai para o bloco final, porque aí você vai dar o serviço todo, vai falar da gravadora, para a gente, para o pessoal que está nos ouvindo, está nos vendo, né, fazer também a divulgação desse trabalho que vocês estão fazendo entre os músicos aí, para um se ajudar, um ajudar o outro, é importante. Vamos lá. Foi engraçado que a gente não combinou nada, mas está tudo bem sincronizado, porque o nome do selo é o nome dessa música. Uau! Essa daí, essa mais ou menos eu sabia. Eu acho que você já estava... porque a gente abriu o selo, estava no processo de abertura do selo, e o nome, ficou pensando no nome. E aí essa música me veio na cabeça porque ela fala muito, inclusive do momento que a gente vive, né? É uma música que fala é um desespero, né? Uma coisa que você... Sabe aquela sensação de quando o tempo passou? É muito ruim, né? Quando você... Eita, passou aquele tempo ali, sabe? É uma sensação da pandemia também. O pessoal acha que passa muito rápido. A maioria que eu entrevistei, eu faço essa pergunta, enquete, né? Você está achando que está um tempo muito rápido, muito lento? A maioria acha que está indo muito rápido. O tipo, já passou, o que você está falando tem a ver. Essa música fala muito dessa sensação, sabe? Como se assim, eita, de repente eu tenho 35 anos. Eita, de repente eu tenho 80 anos. Porque quando você vai olhar para o presente e para o passado, muitas vezes vem essa sensação, né? E o que é que eu fiz nesse tempo, né? Enfim. E aí, nesse momento que a gente tem vivido politicamente nos últimos anos, é como se a gente tivesse que se segurar nas nuvens ali para não morrer afogado no mar, porque é nessa situação. E aí é como se fosse assim, pô, de repente eu me vi e tô no meio desse furacão louco aí, né? Mas eu sempre tento, de alguma forma, nas minhas músicas, no meu trabalho, eu sempre tento falar do que está acontecendo de uma forma mais atemporal possível, mas falar do contemporâneo, mas sempre tento trazer uma luz no fim do túnel, de repente. Se tiver mais luz, beleza, mas se não tiver, eu tento pelo menos abrir uma brechinha. Eu não gosto de deixar a coisa toda ali na penumbra, sabe? Enfim, essa música é uma música que fala desse movimento, mas que, para mim, a sensação de se deixar solto é mais confortante, assim, de alguma forma. Tinha tudo a ver com o fato de lançar as músicas num período tão complicado. E aí, por isso, solto no tempo, né? Solto no espaço, solto no mar, né? Solto nas plataformas, solto onde for. E é o selo, chama Solto no Tempo. Certo? Chegou aí? Chegou. Não, e o selo chama Solto no Tempo, não é isso? Roda. E roda, vamos rodar, Solto no Tempo. Roda.
do silêncio lembrarei de que cais eu quis contar por me ver morto de beber o mar. Se chover vai, se molhar foi pra passar assim. Se chover vai, se molhar foi pra passar assim. Se chover vai, se molhar foi pra passar assim. Se chover vai, se molhar foi pra passar assim nós dois. Estamos de volta aqui com o Samico, falando do trabalho deles. O Samico, cantor, compositor, produtor musical de Pernambuco, está em Aldeia, nos recebendo, falando do trabalho dele, o primeiro Samico, e do novo trabalho que vai surgir breve. Já estamos lançando aqui a primeira faixa, o Coração, com a participação da Bárbara Eugênia, querida. E o disco novo chama-se Pássaro Blue. E nessa reta final você vai dar o serviço para nós, dizendo como é que entra em contato com você. Mas antes de você falar isso, dá para dar uma canjinha do Pássaro Blue? Você acha que eu vou deixar essa solta? Ah, pô. Nem que for, Posso pode pegar ser o violão? pode ser a capela, Tá. se você quiser. Pode, vamos lá. Tá, o tom já veio na cabeça, é assim. É primavera, vou ver o sol da nova era, vou ser o sol. Com os pés na terra, broto em flor, todo sabor paira e um sopro devagar, voando alto, e um sopro devagar. Pássaro blue, pássaro blue, pássaro blue. Legal! Obrigado que você tenha feito aqui a capela. Dureza Pô, fazer a capela eu nunca tinha feito, não. Acho que até puxei em outro tom aqui, mas tudo bem. Tá. Ah, ficou legal, bacana, bacana mesmo. Mas ó, agora na reta final, eu queria que você desse um pouquinho do serviço, né? Como é que a gente entra em contato com o Samico? Quais são os caminhos? Você responde por onde? Falar do selo, para a produção musical, como é que a gente entra em contato? Dá todo o serviço, agora é a hora. Para a gente divulgar o seu trabalho também para quem está nos ouvindo e está nos vendo. Ah, que massa, valeu pelo esse espaço. Vê só, hoje a gente tem um site, finalmente, no ar, chamado samicomusic.com, www.samicomusic.com. E lá tem tudo, tem minha história, tem os links para ouvir músicas, vídeos, tem contato. E aí, assim, eu estou em todas as plataformas digitais, tem o disco e tem o single novo disponível. Tem o meu Instagram, que é o @samicooficial, canal no YouTube, todas as redes, pode procurar por Samico ou Samico Oficial que você vai encontrar. E para produzir também, pode mandar um inbox, não tem mistério não. Mandar um inbox numa rede social dessa, ou até no formuláriozinho que tem no site. E o selo também tem um Instagram, @soltonotempo. E também estamos aceitando, sempre recebendo aí material dos artistas que estão com trabalhos ou gravados para lançar, ou também com alguma dificuldade de finalizar os trabalhos, ou para produzir também e lançar. É só mandar para soltonotempo@gmail.com, que a gente escuta e responde
rápido também, tranquilamente. Somos eu e meu irmão, Rodrigo, a gente faz a curadoria, a gente escuta, e aí gostando do trabalho, é a única coisa que a gente colocou, sabe, como um fio condutor, até porque, por mais que a gente seja irmão, a gente tem uma certa diferença de escola. Rodrigo é muito mais da música brasileira, toca violão, é professor do conservatório, dá aula de violão de 7 cordas, então ele é bem mais clássico do que eu. E aí acaba que quando a gente escuta algo e os dois gostam, dificilmente vai ser uma coisa... Bom, é difícil dizer isso, mas eu acho que quando a gente escuta e gosta é porque o negócio é legal, sabe? Tipo, porque claro, são duas escolas diferentes, sabe, né? Exatamente. Aí quando isso casa, é bom. Não, a gente faz. O que você está falando tem muito a ver com o que a gente escolhe aqui na seleção musical e no repertório que a gente coloca aqui na Rádio Brasil Atual. Não é só o meu gosto, tem o meu gosto, tem o do Nelson Calura, do Emerson Ramos, locutor, do produtor, de todo mundo, os amigos que dão sugestões e tal. Porque não ficar, senão fica uma coisa assim, não, só toca o que eu acho legal e tal. Não existe. Aqui é tudo aberto. Como disse, é uma obra aberta, como diria o Humberto Eco, né? Uma obra aberta e todo mundo participa, sugere, né? Sabe mais ou menos a pegada da rádio e exatamente todo mundo sugere canções e tal, e a gente vai ouvindo e tal. Como as pessoas indicam também as entrevistas, como você foi indicado, a gente já conhecia, né? O Di Mello tinha falado de você, os amigos todos, então é só uma questão de vai juntando, vai ouvindo e vai tocando na rádio. Assim, e isso é legal, o que você está fazendo no selo. É perfeito. Tem o seu irmão, o Rodrigo e você, e aí vocês juntam e aí a gente, as experiências e escolhem uma coisa bacana, é isso aí. O grande lance do selo tem sido os parceiros, né? Assim, tem eu e meu irmão que a gente dá todo o suporte que a gente é capaz de dar, né? Tanto esteticamente, quanto musicalmente, quanto produtor musical, quanto a mixagem, enfim, toda essa parte de música. Mas a gente sabe que a cadeia da música ela não para aí, né? Na verdade, se tem a música produzida, é aí que começa o trabalho. Então, não é fácil. Essa parte é mais difícil. Pois é. Não é fácil. E aí é para escoar exatamente nesse lugar. E aí a gente tem vários parceiros, que é o que está fazendo essa coisa existir, né? São essas colaborações e parcerias de assessoria de imprensa, produção executiva, até o cara que faz o clipe, a galera do vídeo, né? Isso, aí a turma coletivos, toda aí. O Tagore que faz a turma toda. Exatamente. A galera do Deixa Gira, que é um coletivo que também está fazendo vários trabalhos. Enfim, tem uma cadeia, assim... normalmente, o artista tem alguma dificuldade ali e a gente sempre vai ter algum parceiro para dar um suporte. Bacana. E só uma a pergunta que todo mundo aqui da turma da velha guarda pergunta, vai ter disco físico? O Samico saiu, disco físico também? Saiu. O Pássaro Blue vai ser físico também ou você vai botar só nas plataformas? E a outra pergunta é se está tudo nas plataformas. A gente pode ouvir já o material todo do Samico nas plataformas. Diga lá. O Samico está em todas as plataformas e os vídeos também, né, no YouTube. Também temos disco físico do Samico. Tem as lojas mais conhecidas assim no Brasil e online também você consegue comprar. Quem fez a distribuição desse disco físico foi a Trattori. E aí o Solto no Tempo, como começou, tem 3 meses que a gente começou a lançar discos, a gente está inicialmente focado no universo digital, porque é algo que a gente consegue viabilizar hoje, mas existe um desejo muito grande, na verdade, de abraçar tudo, né? Então, por exemplo, tem um disco que vai sair no final desse semestre, que ele vai ter uma distribuição física. É um disco, inclusive o Lins, que é mais conhecido como Hugo Lins, ele é um grande violeiro daqui, tem 3 discos incríveis de viola instrumental, e hoje, quarta-feira, dia 27, inclusive é aniversário dele, ele está lançando um single que vai dar o start nessa carreira de cantor, que ele também está traçando agora. E aí o próprio Lins, ele vai lançar um segundo disco que ele já armou, eu estou dando um spoiler por ele aqui, mais para o final do semestre, que ele já me falou que vai sair físico e que ele queria que a gente distribuísse.
E aí foi uma coisa que surgiu a partir dele, mas a gente também tem esse desejo, então a gente já vai começar a distribuir físico também. E manda aqui para a rádio o também, desejo pra gente tocar também, pô. Com certeza, com certeza. Eu tenho, inclusive, discos meus aí do Samico aí em São Paulo. Beleza. E a Vou gente mandar vai pra receber você aqui direto. com muito prazer. Já vão botar já está na programação, porque o digital já está na programação, mas a gente já sempre gosta. Você viu que aqui dá para perceber Tô que vendo. tem, né, muito disso. fora os vinis e tal, que eu não te mostrei, né, mas depois Tá. Então, ó, um abração virtual para você, caro Samico, e a gente muito vai obrigado. ouvir agora o Além Mar, né, que é uma parceria sua com o Barro, outra Isso. figura do bolo de rolo, meu querido amigo Barro, que também veio 2 vezes aqui no programa, né, com a gente. Que massa. Quando você vier, está convidado, já depois da vacina, quando você vier para São Paulo, está convidado a participar no estúdio lá com a gente. Muito obrigado. Obrigado, querido. Virtual. Obrigado a todos aí da rádio. Um abração, Saúde. até mais. Saúde também. Valeu. Tchau, valeu. Sol lampeja e a lua deseja. Quem no mar se deita sempre vai lembrar. Se o sol lampeja e a lua deseja, quem no mar se deita sempre vai lembrar. Foi só amanhecer, o olhar se perder no alto mar. Foi só por você, o olhar se perder no além-mar. Foi só amanhecer, foi só por você, o olhar se perder no além-mar. Nesse caminho vem, nesse caminho, nesse caminho vem, nesse caminho, pra gente voar mais alto, pra gente voar mais alto, pra gente voar mais alto.